Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro episódio do programa A Testemunha, um programa voltado para levarmos a palavra de Deus através dos milagres que Deus operou na vida dos nossos convidados que aqui estarão juntamente conosco. Agradecer ao pastor Rafael, através do Ministério Templo de Adoração, que nos concedeu essa oportunidade de estarmos dirigindo esse programa. Eu me chamo Sérgio Efling e serei um dos mediadores, entrevistadores, uma das pessoas que estarão aqui conduzindo esse programa. Em algumas oportunidades, de acordo com a disponibilidade da agenda do nosso pastor Rafael de Oliveira, também se fará presente aqui junto conosco nessa mesa, certo? Então, esperamos que Deus possa falar com você, que Deus possa operar milagres também na sua vida, porque nós cremos que Deus é capaz de todo o impossível. E através desses testemunhos aqui, nós todos poderemos presenciar, testemunhar junto dos nossos convidados. E hoje, para abrir esse programa, uma pessoa super especial, a Josi, que está aqui junto conosco. Josi, se apresenta aí, paz seja convosco. Amém. E vamos trocar uma ideia sobre os milagres. Quem é a Josi? Paz, boa noite. A Josi é Josiele Oliveira Dias. Eu sou esteticista, cristã, casada, tenho 29 anos. Essa é a Josi. Anos, e pelo sotaque já podemos perceber sergipana. Que é sergipana, né? Nordestina. Ela que forma um casal lindo junto com o André, seu esposo. Um casal extremamente abençoado, congregando conosco há quanto tempo? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses vocês estão... Mas morando aqui já era já. Recente, né? Tá. José, antes de nós iniciarmos, eu até acabei esquecendo, vamos dirigir uma oração, entregando esse momento para Deus? Amém. Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, em comunhão com os nossos irmãos, não apenas aqui com a nossa convidada, a Josi, mas também com todas as pessoas que ouvirão, que assistirão esse episódio e que o Senhor possa operar milagres na vida dessas pessoas, assim como o Senhor operou na vida da Josi e que nós vamos ouvir em instantes. Amém. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor use a vida da Josi como instrumento nas tuas mãos, para que as pessoas possam ser ministradas através da vida dela. Que ao ela abrir a boca, não seja ela, mas sim direcionada pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar à frente do programa A Testemunha, que o Senhor possa levantar pessoas para estar aqui junto conosco e que esse programa seja única e exclusivamente para exaltar e glorificar o teu santo nome, Jesus. Que assim seja. Amém e amém, Amém. Senhor. Josi, e você, esse 1 ano e... 9 meses. 1 ano e 9 meses, você está aqui, quando você chegou já em Pomerode, né? Assim que a gente, antes de vir para cá, né, a gente já estava pesquisando a nossa igreja. Então, graças a Deus, a gente encontrou pelo Instagram. E assim que chegamos em um sábado, eu acho que foi numa quarta-feira, foi o nosso primeiro culto aqui mesmo em Pomerode. 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses, legal. Sim. E se encontraram? Muito. Apesar, né, Josi, que quando a gente fala de igreja, muitas pessoas às vezes pensam sobre placa e tal, e não tem nada a ver, né? Não. Mas também existe, querendo ou não, existe a questão da comunhão com os irmãos, né? Claro, você se sente bem, né? Sim, a gente tinha lá irmãos, né? Então, assim, foi tudo novo pra gente, a gente não conhecia ninguém. Então, é lógico que a gente tem saudades dos nossos outros, né? Claro. E a gente veio preparado para conhecer os novos. Então, a gente já veio com essa mentalidade, que ia ser tudo novo. Amizade e tudo. Então, eu vim preparada para... E atualmente já se acostumaram? Já. Cultura um pouco diferente, sim, óbvio, né? Mas quando eu digo assim, quando a gente vem, não pelo que os outros falam, falam isso, falam aquilo, mas quando você já vem com a mentalidade primeiramente em Deus, mas em crescimento, você não foca nas outras coisas que são bem pequenas. Top. Tá, Josi, nós estamos aqui então para falarmos a respeito de milagres. E nós acompanhamos que Deus fez um milagre na sua vida, né? Você passou por um processo, enfim. Sim. E nós queremos saber um pouquinho mais, se você puder compartilhar conosco, o que foi exatamente, o que aconteceu com você primeiro? O que você foi diagnosticada com o quê? O que aconteceu? Depois nós vamos esmiuçando isso para as pessoas poderem entender. Tá.
O que eu fui diagnosticada foi com linfoma de Hodgkin. Linfoma de? Hodgkin. Hodgkin. Nem eu sabia. Nem eu Linfoma. sabia. Em outras palavras, isso é Um câncer no sistema linfático. câncer no sistema linfático. Sim. Tá. Ô, Josi, e como foi para você receber essa notícia? Como que foi? Se puder esclarecer um pouquinho para nós aí. O mundo cai. O mundo cai. O mundo cai. Quando as pessoas me perguntam sempre como foi receber, eu digo que ninguém queira. O seu mundo cai. Não tem como. Perde o chão. Perde o chão. Porque a sua mente, ela para e vem besteiras. Você pensa que pronto, morri. Acabou. Já morri. Acabou. Tão nova e já vou morrer. É isso que eu recebi na hora, quando ele falou que seria quase 100% o linfoma de Hodgkin. Porém, eu não sabia o que era o linfoma de Hodgkin. Ele teve que me falar que quando ele disse, só pelo nome, câncer, aí eu digo que meu mundo desabou. Como que você estava no momento que você recebe o diagnóstico? Como que você estava na fé, nesse momento? Firme. Estava firme. Congregando certinho. Eu tinha até fechado minhas agendas dia de quarta-feira, porque eu não queria perder. Eu queria sempre estar na quarta também, não só no domingo, indo à casa do Senhor, mas também na quarta. Vida profissional também indo muito bem. Então, estava tudo perfeito. Tudo bem. Tudo perfeito. Ô, Josi, e quando você está firme, como você estava, você recebe uma notícia dessa. Passou pela sua cabeça em algum momento, por que Deus? Eu tô fazendo tudo e por que eu fui a escolhida? Uma dúvida, não passou por pela Acredita tua que cabeça? não. Muitas pessoas também me perguntam se passou na minha mente. Eu digo que o que passou na minha mente quando eu recebi só foi mesmo o medo da morte, porque queira que não, somos seres humanos. Então, falou alto, meu Deus, já vou morrer, mas em nenhum momento eu murmurei, eu perguntei. Só veio o medo de já deixar tudo que eu amo e já ir embora. Tipo, na minha mente eu ia morrer. Então, em nenhum momento eu me perguntei para o Senhor por que não. Nenhum momento. E até hoje eu fico feliz por não ter em nenhum momento murmurado e perguntado, porque ao decorrer do tempo a gente vai entendendo que eu não sou melhor que ninguém. Então, por isso que eu não perguntei. Forte. Você não é melhor. Você estava muito claro para você Sim. que você não era melhor do que ninguém. Não. E você também teve o discernimento. Como é que eu posso perguntar? Talvez até você tenha falado, mas para ficar de uma forma mais clara, de que era um propósito de Deus na sua vida? Tava. Depois, eu acho que quando eu Depois. Quando eu recebi, eu caí. Uhum. Mas depois, eu digo assim, que no outro dia, eu me ergui e eu entendi que orei e falei, não, Senhor, se o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Então, não foi na hora. Eu digo que foi depois, ao decorrer da semana, que eu fiquei muito a só com ele, fui digerindo. Então, fui entendendo que realmente eu tinha que passar por isso, porque ele tinha que falar comigo algo. E eu queria estar sensível ao que ele queria me falar, me mostrar, com todo o processo que ia iniciar na minha vida. É uma pergunta muito íntima. E se você não quiser responder, está tudo bem. Mas nesse momento, num momento de dor, eu acredito, né? De dor no sentido, talvez ainda de dúvida, Sim. Não dúvida com Deus, mas Sim. da morte, talvez Sim. com medo da morte, enfim, uma pessoa tão nova e você provavelmente pensando quanta coisa ainda eu tenho para realizar, minha família, enfim. Mas aí nesse momento que você estava buscando mais a presença, você sentiu Deus falando mais fortemente contigo? Você conseguiu, não sei me expressar, mas sentir mais a presença dele, o Espírito Santo ali do teu lado falando contigo? Você percebeu alguma diferença de antes e durante esse processo? Sim. Nossa, deve ser muito forte isso, Sim. hein?
Eu digo que quando eu recebi, meu esposo teve que ficar uma semana longe. Ele teve que ir a trabalho. Então, eu fiquei uma semana sozinha. Então, foi uma semana de muita oração. E foi nessa semana que ele foi me tranquilizando, falando comigo, não temas, eu estou contigo, não temas. Então, eu pedia que fosse mentira o diagnóstico, mas ele me confortava, sabe? Então, foi muito claro a presença dele na minha vida, me conformando do jeito que eu recebi. Depois, para mim, ficou tão tranquilo, me trouxe uma paz tão grande, que eu sabia que ele estava ali comigo. Eu digo, é Deus? Só pode ser Deus para eu poder me acalmar. Então, uma pessoa que é tão ansiosa, eu me achava tão ansiosa, e recebeu uma notícia dessa, e no outro dia eu já me acalmar, só pode ser Deus. E como que foi daí a tua família quando receberam essa informação também? Quando eu digo família, marido, Sim. mãe, como foi? Quem estava ao meu lado no dia foi meu esposo. Ele foi firme, quando o médico disse, ele balançou a cabeça assim para eu não poder chorar. A gente voltou desnorteado para casa, mas assim, ele foi meu porto seguro ali naquele momento, para eu não desabar. Ele estava sofrendo por dentro, mas ele não passava para mim. Até a vizinha falou que ele chorava, tal, mas ele não passava para mim, para poder passar a força dele, né? E quando eu ligava para minha família, eu liguei para minha mãe, ninguém acreditava, porque achava que o médico estava doido. O médico não podia dar um diagnóstico sem fazer biópsia. Então, assim, eles estavam com muita fé que não fosse, que era mais coisa do médico. E eu entendia. Um erro. Só que aí, uma semana, minha mãe voltou, ou chegou aqui, então ela que me deu um acalento. Ela falava que eu que dava força a ela, não era ela que me dava força, porque eu sempre relaxava, mãe, calma, tudo já deu certo. Então, assim, para minha família, foi um momento de juntar pessoas que estavam um pouco dispersas de mim, primas que não estavam muito tendo contato, então eu digo que juntou. Foi uma campanha, a família se uniu para poder todo mundo orar em propósito para a minha vida. Em algum momento, Josi, de tudo isso, quanto tempo durou esse processo? Todo 7 meses. Ao todo, 7 meses. 7 meses. E em algum momento, você já falou, mas eu vou perguntar novamente, em algum momento, a tua fé foi abalada de alguma forma? Não. Nada, se manteve? É muito incrível. É muito incrível, porque eu não sei como. Eu digo, Deus puro na minha vida, porque eu, antes, totalmente uma mulher insegura, não tinha muita paciência, e Deus me moldou, me forjou de uma forma que eu só via em todos os detalhes o agir dele na minha vida. Eu não tinha como duvidar. Eu fico assim, como é que eu vou duvidar do agir de Deus se cada exame, cada consulta tinha boas notícias, sabe? Então, eu via o cuidado dele. Então, não tinha como. O agir dele foi tão sobrenatural na minha vida que cada consulta as médicas falavam, exame está maravilhoso, sem imunidade baixa, você não está anêmica. Então, eu só ia vivenciando a glória dele na minha vida. E vivia o sobrenatural. Eu digo, é Deus. Deus puro. Só Deus. Deus puro. E que papel que a oração teve em tudo isso? A base. A base. Eu digo que a oração, eu aprendi nesse processo a orar mais, que eu não orava tanto antes. Orava ali à noite e tal, mas eu tive um processo de me mostrar de como pedir. Então, eu pedi a misericórdia do Senhor, eu pedi o renovo dele a cada amanhecer. Então, eu fui lidando e sabendo que era a oração que chegava ao céu. Que foi a oração que me curou. Foi o pedir, o clamar, o suplicar pela minha vida. A oração é a base. Fundamental. É fundamental. Joelho no chão, madrugadas, jejum. Meu Deus, né? Quando você falando, eu lembro, tô falando de mim também. Às vezes a gente tá angustiado, ansioso, querendo alguma resposta, mas nós esquecemos, às vezes, do simples. Sim. Né? Quer conversar com Ele. Quer conversar com Deus, né? E às vezes essa conversa, eu tive a oportunidade de estar num lugar e que muitas pessoas falaram que não sabiam orar. E o orar é tão simples, né, Josi? Sim. É como se você estivesse falando com uma pessoa. É como se você estivesse simplesmente falando, literalmente, com teu pai,
né? Sim. E o simples, por mais... Agora eu participo de um grupo de oração e eu fico prestando atenção, às vezes, em algumas orações muito simples. Sim. Mas eu vejo onde vai essa oração. Tipo, cara, Chega. é perceptível Deus recebendo aquilo ali de uma forma tão simplesinha assim. Né? Então, às vezes, nós perdemos a oportunidade de termos as portas abertas, de termos cura, Sim. de alcançarmos grandes resultados pela simples falta Também da oração. percebi. Né? Eu percebo muito que as pessoas, eu acho que não vivem o sobrenatural realmente. O sobrenatural. Porque falta a fé e o conversar com Deus, o pedir, o orar, o suplicar. Então, acho que é esse mínimo que deveria ser a oração. Se a pessoa bem soubesse, todo mundo bem soubesse o quanto Deus está preparado para receber as nossas súplicas, Ele pode agir. Então, é só Ele. Então, orar é o Olha só que importante que a Josi falou, hein? Cabe um recorte nisso aqui. Se soubéssemos o quanto Deus está preparado, pronto para receber as nossas súplicas, pode fazer grandes coisas, né? Às vezes a gente corre tanto querendo alguma coisa e poderíamos ter esse resultado com um simples joelho no chão, uma oração, Sim. um pedido para Deus. Sim. Agora, é claro, né, Josi, também, tudo no tempo de Deus, né? Depois, claro, a gente fala mais sobre isso. Mas, Josi, durante esse processo, teve alguma palavra uma promessa, uma palavra de Deus que te sustentou durante esses 7 meses? Porque, assim, eu tento pensar, cara, 7 meses, num momento normal, de um comum, Sim. natural, de uma pessoa, não digo simples, mas de uma pessoa que talvez não tenha fé. Cara, Sim. seriam 7 meses de angústia, de terror, Sim. de medo, Sim. de tudo ruim. Com certeza. E aí, para você, teve uma promessa, uma palavra que te sustentou nesse período? Seja forte e corajosa. Era a palavra que eu já... corajoso. Eu acordava com ela e ele usava pessoas para poder mandar essa mensagem para mim. Então, tem pessoas que já acordavam, bom dia, seja forte e corajosa. Bom dia, seja forte e corajosa. Então, eu passei 7 meses sendo forte e corajosa pelo Senhor. Eu disse, eu não tenho, Senhor, não aceito nenhum espírito de medo. Eu não quero ter medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, foi 7 meses, Sérgio, que eu digo que eu vivi em uma paciência, em um tratamento que eu não queria que acabasse. Eu queria que fosse no tempo dele. Eu já sabia que ia acabar praticamente em 7 meses, mas eu queria que acontecesse no tempo dele. Em nenhum momento você tentou atropelar alguma coisa? Nenhum momento. Eu digo, Espírito meu Deus, Santo, que calmaria. Que calmaria quem era a Josiele, que tudo queria na hora que eu queria antes. Antes eu quero agora, tem que ser agora. E ele me moldou em 7 meses com uma paciência que eu digo, é o Senhor puro. E sabe o que foi? Não sei se alguém já te falou, provavelmente sim, mas o André ia, o marido, né, da Josi, no caso, ele ia nos cultos. E a gente perguntava, e a Josi, nossa, ele também parecia que não estava acontecendo nada. Nada. Ele ia para o culto porque eu queria que ele me representasse. Eu não podia por conta do local fechado e para não ter risco de passar nada para mim. Comunidade, enfim, né? E aí eu falava, não, amor, pode ir, porque eu quero que você me represente também, enquanto eu vejo online. E ele ia tranquilo, porque sabia que eu estava bem em casa com minha mãe, sabe? Eu tinha uma pergunta aqui, em que momento que você percebeu que Deus já tinha preparado um milagre para você? Mas pelo que eu entendi, já foi desde o início. Eu digo que foi desde quando ele me mandou me olhar. Quando ele me mandou me olhar no espelho e ver o inchaço, ele já agiu ali. Porque eu vejo que tinha que ser aquele dia que ele filha, vá no espelho e se olha que tem algo errado em você. Antes do diagnóstico? Antes. Quando eu coloquei um vestido e estava um inchaço assim, então eu digo que não era. Se fosse, eu ia desleixar, ia ficar muito tempo retardando, né? E ele me mandou olhar naquele dia e foi desse dia que começou a minha vida a ser mudada. Porque aí eu mandei para o meu esposo uma selfie, mandei para minha mãe
E eles acharam estranho, aí fomos no postinho, do postinho não me atendeu naquele dia. Ele não me deixou, depois que a gente vai entendendo, ele não me deixou ser atendida no postinho, porque ele tinha outro propósito na minha vida. No outro dia fomos no postinho de novo, não me atenderam. E o rapaz, que eu nunca vou esquecer dele, ele disse: vá no hospital porque lá vão te atender. Então, fomos no hospital, aí Deus agiu novamente. Com a médica, um anjo, que eu digo que é um anjo na minha vida. Passei pela triagem, quando ela me atendeu, me apalpou, ela já me mandou para o raio-x. Quando o raio-x chegou, ela disse assim: vamos te internar, porque amanhã vamos te levar para o hospital Santa Isabel para fazer uma tomografia, porque a gente não está conseguindo detectar o que você tem. Então, assim, depois que eu fiquei sabendo que um médico não queria, achou besteira, não tinha necessidade. Então, se ela não fosse persistente em mim, eu não sei o que poderia acontecer. Podia ser, já descobrir com algo mais grave, sabe? Um tamanho maior. Então, digo que Deus já agiu em tudo, não me deixando ir para o postinho. Nos mínimos detalhes. Nos mínimos. Eu digo que o Senhor é o dos mínimos detalhes, porque Ele usou a médica, da médica que começou tudo. Então, meu Deus. Perfeito. Perfeito. Ô, Josi, e é até uma pergunta de leigo, porque realmente eu nunca ouvi isso. Mas durante esse processo dos 7 meses, tem algum momento que veio o diagnóstico assim, tipo: Josi, você está curada? Tem esse diagnóstico? Não? E como que foi receber essa notícia? Quando eu fiz a 6ª quimioterapia, eu fiz um exame chamado PET scan. PET scan. PET scan. Esse exame é tipo uma tomografia especializada. É tipo uma tomografia mais tecnológica. Então, ela mostra todas as células do seu corpo, desde a cabeça até o pé. Então, você sabe o que está ruim e o que não está. E quando eu fiz, na metade do tratamento, já estava ciente que poderia não ainda ter algumas células doentes, né, malignas. Quando a gente pegou o exame, só que minha mãe estava numa confiança, e eu também, assim, eu estava descansando no Senhor, porque a gente ia entregar a médica para ela poder abrir, né? E eu estava tão em paz. Então, Deus já estava trabalhando em mim, me avisando que eu estava curada. Meu Deus. E, mãe, você está curada. A médica a gente vai e ela vai confirmar que você está curada. E quando ela abriu o papel, a gente fica com aquele coraçãozinho, né? Quando ela abriu o papel, olhou pra gente, sorriu. Aí eu... Que alívio. Ela disse: ó, parabéns, não tem nenhuma célula maligna mais no seu corpo. Meu Deus, a gente ria, mas a gente glorificou, a gente chorou ali com a médica. Então, a gente já viu mais outra confirmação do Senhor. Porque no primeiro PET scan, na metade da quimioterapia, eu já estava curada. E aí ela disse: mas vamos continuar seu tratamento para a gente não ter risco nenhum dele voltar. Então, fiz mais 6 sessões. Não quis parar, de jeito nenhum, eu quero fazer tudo. Então, fizemos mais 6 quimioterapias. Quando foi no final, fiz mais outro PET scan, que é para comprovar o que é que você tem ainda. Perfeito. E para a glória de Deus, nada. Isso também é importante a gente entender, né, Josi? Que Deus, Ele operou um milagre na sua vida, mas, por outro lado, nós também temos nossos deveres, né? Sim. Por isso que Deus criou os profissionais como um todo, né? Então, sim, você foi lá e você manteve ainda as demais exceções? Sim, de químio. Químio. Depois eu fiz mais 17 radioterapias. Mais 17. Mais 17. Então, assim, foi 12 sessões de químio e 17 rádios, para não ter risco nenhum. Então, assim, eu digo que Deus capacita, a glória sempre vai ser dele. Claro. Só que ele capacita, sim, os médicos. Então, a gente tem que ser obediente. Tem pessoas que desistem no meio do caminho, acham que já estou curada, não quero mais fazer nada. Não é assim, sabe? E para quem inclusive, eu conheço, e para quem talvez ache que, então, você foi curada com 3 meses, mais ou menos, né? Mas eu conheço pessoas... Bom, primeiro, todos sabemos que câncer, infelizmente, leva a vida de muitas pessoas. Sim. E outros passam a vida toda sofrendo com isso, né? Então, é um milagre. É um milagre. Né? Você ser diagnosticada. Eu tenho uma tia, inclusive, que ela sofre com isso há
mais de 10 anos. Meu Deus. E aí, claro, não vamos entrar no mérito de fé, enfim, mas é uma questão de Deus operar o milagre. Porque tem pessoas que não conseguem isso, né? Sim. Mas enfim. Josi, depois de todo esse processo, esses 7 meses terminou, ou até durante mesmo, o que isso transformou a Josi? Era uma Josi e agora é outra Josi? Como que você vê? Como que você vê a vida hoje? Eu digo que tinha que ser em mim. Não nos meus irmãos, não na minha família, tinha que ser em mim. Uhum. Porque eu acho que eu que sou a que ora mais. Então, ele sabe para quem quem vai aguentar o processo. Então, eu digo que eu tenho muitas coisas ainda a ser melhoradas, mas quando esse processo ele foi me forjando. Hoje eu sou mais sensível. Eu já era sensível, mas hoje eu passo o dia glorificando. Hoje eu já acordo, meu primeiro abrir dos olhos, eu já digo, Senhor, obrigada por me curar. Obrigada por respirar sem aparelho, por não ter nenhuma sequela, por andar, por me alimentar sem a ajuda de ninguém. Então, hoje eu agradeço por mínimo, por mim, pelo ar que eu respiro. Então, hoje eu sou grata por tudo. Eu não sei se... Eu já sempre fui uma menina... Desde pequena ensinada a rezar, porque era católica, mas assim, eu sempre fui muito apegada com o Senhor. Mas eu passava coisas que eu não agradecia. Então, hoje eu agradeço, eu louvo, eu passo o dia todo vivendo um filme. Eu digo que eu acho que eu vou chegar, se Deus quiser, velhinha, e eu vivo um filme todos os dias da minha vida, porque eu relembro de tudo que eu passei. Eu não tenho um dia sequer. Eu fico assim... Todos os dias eu lembro de tudo que eu passei e eu sou grata por todas as pessoas que passaram pela minha vida, sabe? Eu oro desde a pessoa que limpava o chão até os médicos, sabe? Então, eu vejo uma pessoa agora com câncer, eu não consigo passar e não orar por ela. Eu oro por todos, sabe? Então, assim, Deus me fez passar por isso para ser uma pessoa mais sensível. Eu achava que era, mas não era. Hoje eu passo uma ambulância, eu já oro pelaquela pessoa que eu nem conheço. Hoje eu fico mais sensibilizada. Então, estou tendo mais uma rotina espiritual. Antes eu não tinha tanto tempo para orar, hoje eu oro. Então, tem coisas que Deus te pega, eu digo assim, que Deus para você, sabe? Então, hoje eu tenho mais rotina, eu sou mais apegada, tento melhorar sim, todos os dias, mas eu mudei em partes mais de sensibilidade. É isso. E isso você, Josi, né? Mas você percebe que talvez também as pessoas que estão próximas a você, também houve uma transformação, né? Familiares, enfim. Houve pessoas que voltaram a falar que a gente estava distante, então primas que eu estava um pouco por conta da correria do dia a dia. Hoje a gente se fala sempre. Então, voltou uma amizade tão linda que era de antes, voltou. Minha mãe, eu consigo sentir ela mais apta. Ela sempre acreditou em Deus, mas ela não tinha muita rotina. Hoje eu vejo mãe com rotina espiritual, de clamar, de pedir. Vejo meu pai mais sensível também a Deus, sabe? Parar só de falar, reclamar alguma coisa e sempre... Hoje eu digo, não fala isso. Então, ele já espelha algumas coisas que passou pela minha vida, sabe? Hoje eu vejo um cara mais sensível também. Então, assim, ficou mais... Já era unido. Hoje eu sinto mais a presença de Deus na vida deles. Por isso que a gente fala, né? Que tudo que Deus permite que aconteça é um propósito. É um propósito. Talvez nem fosse contigo. Sim. Mas teve que te usar. Teve que me usar. Para que outras pessoas pudessem mudar, talvez, Sim. né? E talvez pessoas, inclusive, Josi, que talvez você nem tenha percebido, ou talvez que você nem saiba a transformação que aconteceu na vida dessas pessoas através da tua, né? Que Deus te usou como um instrumento ali, que te colocou numa situação, mas para que outras pessoas pudessem ser alcançadas, né? Eu digo também por conta que eu atendo as pacientes, né? E eu não perco a oportunidade que eu disse, Senhor, eu nunca mais vou, por vergonha, não falar de Ti. Então, eu atendo e uma oportunidade que eu vejo, eu já falo do meu testemunho. E pessoas choram na minha frente, são impactadas, dizem que vai voltar para a igreja, sabe? Então,
é tudo permissão do Senhor. Tudo permissão. Tudo permissão do Senhor. Perfeito. Tá, ô Josi, agora olhando para aquela câmera, qual o conselho que você, ou uma mensagem que você deixaria para as pessoas que estão passando agora por um momento difícil, seja uma doença, enfim? Porque ninguém melhor do que você para deixar essa mensagem para essas pessoas. Não deixa, a primeira é, não deixa a sua mente te sabotar. A nossa mente, ela tem um poder de nos deixar bem e de nos matar. Então, foca, mantenha seus olhos fixos no Senhor, porque é Ele que entra com providência, é Ele que faz o milagre. Por mais que o médico fale que não tem cura, Ele pode mudar o resultado, Ele pode mudar o diagnóstico. Então, confia no Senhor, clame a Ele, que Ele está com os ouvidos, Ele não dorme, Ele não cochila, então Ele está o tempo todo aqui para te receber, para te escutar. Então, clama o Senhor, clama pela sua cura, seja emocional, seja física, seja financeira. Então, clame ao Senhor, que Ele vai te responder. No tempo dEle, Ele vai te responder. Então, clame ao Senhor, não desista, persevere, ora, confia no Senhor, que Ele é justo, Ele tem uma misericórdia que se renova a cada dia. Que dura para sempre. Que dura para sempre. Amém, Josi. O que você aprendeu de Deus durante tudo isso que aconteceu? Eu aprendi que sem Ele eu não sou nada. Nada. Aprendi que tudo que tem nesse mundo, nessa terra, é nada também. Assim, Ele me deixou, Ele me deu mais uma oportunidade, porque eu sei que tem mais coisas para acontecer na minha vida. Eu já estou vivendo o extraordinário dele depois de tudo isso. Mas eu aprendi que um cabelo que caiu não é nada. Tipo, antes eu deixava de ir em lugares por conta do meu cabelo, se não tivesse arrumado. Olha. Eu já gastei, minha mãe fala que eu já gastei, podia comprar uma casa, do que eu já gastei com os melhores produtos, salão todo final de semana para deixar meu cabelo impecável. E vem isso e meu cabelo cai na segunda sessão. E hoje eu ando com meu cabelinho, coloco uma presilha, andei de peruca e eu vejo que cabelo não é nada. Cabelo não é nada, gente. Eu já deixei de tantos lugares por conta de um cabelo. E eu digo, hoje eu saio olhando assim, cabeça baixa, com um cabelinho curtinho, não me sinto menos feminina. E o Senhor me fez passar por isso e eu não sinto vergonha. Eu ando, boto minha presilhinha, lavo meu cabelo, então eu vejo que eu gastei tanto por vaidade, sabe? E o que Ele só quer mostrar é que tudo é vago, tudo é raso. Sem Ele não somos nada e que nossa esperança tem que estar nele. Parar de brigar por coisas bobas, lutar por nossa vida e saber que é uma dádiva viver. E é isso, eu digo assim, eu nunca mais eu quero deixar de ir para um lugar por conta de uma roupa, por conta de vaidade, sabe? Então, Ele é tudo, Ele é tudo. Quantas vezes a gente reclama, né, Josi? Por nada. Por nada. Por nada, né? E aí, às vezes é necessário passar por uma situação dessa para a gente literalmente dar valor nos mínimos detalhes. Você falou, quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu agradeço a Deus por respirar sem ajuda de aparelho. Quanto tempo faz, talvez, que você que está acompanhando, que você não agradece a Deus pelo ar que você respira, né? Eu tenho o costume de agradecer a Deus pelos meus membros. Você não consegue fazer nada, né? Se você não tiver, enfim. E às vezes a gente não... Agradece. Você esquece que é Deus que está te dando essa condição de você poder se movimentar, de você poder ter... Enfim, é Deus. É Deus. Né? Se não for Deus, como você falou, não cai um fio de cabelo se não for da vontade dele. Sim. Uma folha seca não se move do chão. Tudo é da vontade de Deus. Josi, para entrarmos na reta final aqui, se você pudesse resumir um milagre em uma frase, o que você falaria? Se quiser um tempo para pensar. Em uma frase. O meu milagre em uma frase.
São tantas, meu Deus. Meu Deus. Meu milagre em uma frase. Difícil. Difícil. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Não vem. Não, tranquilo. Não vem. Josi, e até eu vou voltar um pouquinho lá para trás lá. A tua mãe, ela... Quem que se tornou cristã primeiro? Você ou ela? Eu. Você? Ela ainda não aceitou. Ela ainda não aceitou? Não aceitou. Eu achava que ela já era cristã. Não. Ela é católica. Católica. Mas Praticante ou não? Não tanto. Ela passou 10 meses aqui comigo, cuidando de mim, sendo um anjo na minha vida. Foi muito usada por Deus. A gente sempre teve uma ligação muito próxima. Uhum. Ela é, eu digo que ela é minha melhor amiga, ela é minha base aqui também na Terra. Mas ainda não. Eu digo que é o Espírito Santo que convence. Né? Claro. Ela presenciou todo o milagre. Eu digo que ela é apaixonada, ela ora. Só que ainda não aceitou. Então, da família vai acontecer. Da família foi meu irmão, o primeiro evangélico. Depois fui eu. Então, e o teu pai também não é? Ainda não. Também não. Eles moram em Sergipe? Em Sergipe. Uhum. Josi, eu acho que era isso. Você quer fazer as considerações finais? Depois eu também falo. O que você quer deixar alguma mensagem? Enfim, tu já deixou a mensagem? Já deixei a mensagem. Não importa o que você estiver passando, eu digo por experiência própria, não se abala com o diagnóstico ou com o que você recebeu, não se abala. Mantenha firme e descansa no Senhor, porque Ele é a nossa rocha inabalável. Clama, faz propósito com o Senhor. Eu digo que tudo é o se apegar em oração. Então, se apega em oração e descansa, porque temos um Deus todo-poderoso, magnífico e soberano, que pode agir no momento que Ele quiser. E que possamos estar dispostos a viver o sobrenatural dEle, deixar acontecer. E é isso, eu quero que todos possam pedir, clamar. Eu queria tanto que todo mundo tivesse o entendimento que o clamar, o suplicar, o só orar. O só orar pode mudar a nossa vida por completo. Grandes coisas podem acontecer. Pode acontecer. Né? Top, Josi. Eu também quero deixar a mensagem, está em Lucas 1:37, salvo engano, que para Deus nada é impossível. Né? Então fica aí de reflexão para você, independente se você é cristão, se você não é cristão. Eu creio que, assim como Deus, já falamos no início, assim como Deus operou esse milagre na vida da Josi, Ele pode fazer grandes coisas. Ele pode operar um milagre na sua vida, independente, como a Josi disse, do que você esteja passando, financeiro, saúde, pessoal, seja o que for. Mas, eu sempre falo, a oração é uma soma de você orar mais ação. Sim. Né? Só orar, você só deixar para Deus, claro que Deus vai fazer a parte dele. Mas é muito importante que você faça a tua também. Como assim? Primeiro, muito importante o que a Josi falou. Deus mostrou para ela, mas ela foi atrás. Ela foi no médico, ela foi no postinho 2 vezes, não foi atendida. Sim, Deus estava preparando a médica para atender ela. Mas, se ela fosse desleixada, se ela estivesse nem aí, se não persistisse, talvez, não sei se estaria aqui hoje. Outra coisa, Sérgio, que eu não te falei. Quando eu recebi o diagnóstico já lá, que eu não sabia que era qual tipo de linfoma, porque tem vários tipos de linfoma. Uhum. E o linfoma de Hodgkin, ele acontece muito na nossa idade, de 20 e pouco até 30 e poucos anos. E o médico, quando chegou com o resultado, falando que eu tive que fazer a biópsia cirúrgica, o médico chegou com o resultado, né, que é a equipe da minha médica, ele chegou e falou bem assim, que bom que você foi rápido, mas eu sei que não fui eu, né? Deus. Sim. Aí ele disse sim, porque já estava perto do pulmão, do coração e da traqueia. Então eu digo assim, o livramento grandioso que foi na minha vida, sabe? Então se eu deixasse para depois, o meu também, a minha ação e meu esposo também, ele falou, na verdade, no dia que foi me chamado para o hospital, o cara me mandou ir para o hospital, eu não queria. Eu disse, não, amor, estou cansada, vamos para casa. Ele, não, você vai para o hospital. Então, eu vejo, assim, a persistência de irmos no hospital e ser tudo diagnosticado rápido. Eu digo que o se olhar, o se tocar, tudo colabora
para uma cura também. É ter ação, né? E isso é ação, né? Ação. Porque mesmo você, como você disse, que estava num momento íntimo com Deus, enfim, mas teve a ação de vocês. Hora Sim. tua, hora do... Aí a importância também, né, de nós sempre colocarmos nossos cônjuges também em oração, Sim. caminharmos juntos, né? Termos um diálogo Sim. aberto, Sim. enfim, porque no momento, como você disse, estou cansada, mas ele, não, vamos lá. Então, é esse entrosamento, essa afinidade Sim. entre o casal é muito importante. Sim. Também, né? Não só no momento de doença, mas em outros também. Sim. Inclusive a prosperidade também. O casal estar bem alinhado, tudo coopera, tudo vai fluir, né? Sim. Então, essa é a mensagem que a gente pode deixar, né, Josi, para todos. Sim. E agradecer, Josi, por esse momento precioso que passamos aqui. Eu que agradeço. Que Deus possa continuar operando grandes coisas Amém. na sua vida. André, Amém. Tua mãe, teus familiares como Amém. um todo. A tua mãe, com certeza, é o Espírito Santo, como você disse, quem convence. No momento certo, isso vai acontecer e vai ser festa, com certeza, Amém. né? Amém. Em nome de Jesus. Vamos então só fazer uma oração aqui de fechamento? Vamos. Você quer puxar? Pode ser. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por este momento, Senhor, que através deste testemunho, desse podcast, vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser restauradas, curadas, que possamos juntos permanecer firmes contigo, na nossa rocha inabalável. Obrigada por esta oportunidade. Te agradeço pela vida de Sérgio, que o Senhor o abençoe a família dele, a esposa, os filhos, Pai. Que o Senhor não deixe faltar nada, que o Senhor os prospere, os abençoe e os livre de todo o mal. Obrigada por esta oportunidade. Desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Obrigado, Josi. Obrigada. Até o próximo episódio.